Bom dia, meus amigos e minhas amigas que me escutam aqui no canal do YouTube. É com muita alegria que eu estou aqui a mais uma manhã com vocês, trazendo o pão diário, a palavra do Senhor, que é direção, que é vida e que nos traz esperança a cada manhã. Aleluia! Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa foi uma palavra que Jesus falou para os seus discípulos, confortando o coração aflito deles. E talvez você se encontre assim, com o coração aflito, conturbado, talvez sem direção, talvez não entendendo o seu propósito, não entendendo aquilo que Deus quer falar contigo, não entendendo a estação a qual você está vivendo. Mas Jesus manda falar com alguém nesta manhã. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E a palavra crer, ela está ligada à fé. A fé, ela é quando nós cremos. A palavra do Senhor vai falar que Jesus compara a fé como um grão de mostarda. E Jesus também fala que se a gente tiver fé como um grão de uma mostarda, nós poderemos falar para os montes para eles se moverem de lá para cá e de lá para lá. De lá para cá, e assim vai acontecer. Mas como crer em Deus? Como crer num Deus que talvez você fala, Senhor, eu nunca vi o Senhor. É difícil às vezes crer com tantas coisas acontecendo nesse mundo. Mas eu quero te convidar, porque a fé, ela é um dom. A fé e a razão, elas nunca andarão juntas. Meus irmãos, o Senhor tem me convidado, já desde muito tempo, para dar passos de fé, para crer que foi Ele que falou, crer que foi Ele que me deu essa direção e que eu preciso seguir. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não fique com seu coração conturbado. Credes em Deus. Como crer num Deus invisível, crendo que esse Deus, Ele liberou e deixou a palavra dele. Que esse Deus, Ele quer liberar nessa manhã uma palavra para o meu e para o seu coração. Amém? E nós estamos aqui lendo e aprendendo sobre o livro de Jonas, o profeta Fujão. E quantas coisas o Senhor tem me ensinado nesse livro. Um livro pequeno, apenas 4 capítulos aqui, mas poderoso, para poder fazer com que nós entendamos o propósito a qual o Senhor nos escolheu. Amém? E hoje nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 3 do livro de Jonas e vamos deixar o Senhor ministrar ao nosso coração. No áudio anterior nós falamos sobre a adoração e clamor e gratidão que Jonas teve durante os 3 dias e 3 noites que ele se encontrava dentro da barriga do peixe. Um cenário totalmente desfavorável, talvez para ele agradecer, para ele lembrar de quem Deus era. Mas lá, naquele local, eu creio que Jonas teve um encontro com o Senhor. Talvez existem cenários onde o Senhor vai nos colocar que são totalmente desfavoráveis, mas serão nesses locais, que nós teremos um encontro com Ele, que nós teremos grandes experiências com o Senhor. Pedro andou sobre as águas em uma tempestade terrível, mas ele viu Jesus andando sobre as águas e assim ele fez também. Mestre, se és tu, me chama também para ir contigo. E assim Pedro fez. O profeta Ezequiel, ele viu aos olhos dele um dos maiores milagres que aconteceu, que foi o Senhor levantar um exército que já estava morto, já estava no meio, já tinha virado ossos. E assim foi com o que o profeta Ezequiel fez. Ele profetizou neste vale e o milagre aconteceu. E assim foi com Jonas. Jonas começou a declarar palavras de bênçãos, palavras de gratidão no meio de um lugar escuro, dentro do ventre do peixe. E aí a gente leu em Jonas capítulo 2, no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Ele não vomitou Jonas no mar,
para Jonas ficar perdido. Não, ele vomitou Jonas na terra, em proteção, num lugar seguro. E aqui no capítulo 3 vai falar: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. O Senhor falou pela segunda vez para Jonas: Jonas, dispõe-te, ou seja, tenha disposição para fazer aquilo que eu te chamei, e vá para esta direção, vai para este local. Deus é um Deus de segunda chance. Ele poderia ter salvo Jonas e ter falado: Jonas, ok, segue seu caminho, eu estou chateado, não quero mais confiar em você novamente. Mas não, o Senhor deu novamente uma chance para Jonas. Por quê? Porque Deus, ele acredita na nossa mudança, na nossa transformação. Por mais que a gente caia, por mais que a gente erre, por mais que muitas vezes nós possamos desistir de nós mesmos, Deus não. Ele vai falar: olha aqui, a promessa ainda está de pé. Muda de atitude, seja renovado pela transformação da sua mente, e eu farei grandes coisas. Quantas vezes nós erramos, nós pecamos, nós falamos: Senhor, não dá, eu já caí várias vezes nesse erro, eu já estou envergonhado de te pedir desculpa, de fazer isso, mas o Senhor está falando: ande mais uma milha, cave um pouquinho mais. Eu sempre gosto de falar que existem áreas da minha vida que eu tenho que fazer igual Isaac, cavar o poço profundamente até encontrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não desista daquilo que Deus tem para você, porque assim como Ele fez com Jonas, Ele também fará com você. Esses tempos atrás, eu estava conversando com uma amiga e ela foi e falou: nossa, meu Deus, eu errei demais, amiga. Ela falando comigo: eu errei, e eu errei feio, e eu já pedi perdão ao Senhor, porque eu acho que pode vir consequência por conta desse erro. E o Senhor soprou o livro de Jonas para eu falar com ela. E foi a partir daí que eu também senti no coração de ministrar sobre Jonas aqui para vocês no canal. E eu falei: amiga, não pense assim. Jonas errou muito mais do que você. E o Senhor colocou ele dentro do ventre de um peixe para poder mudar a rota dele novamente. O seu erro nem foi tão grave assim, e você está achando que o Senhor vai te tirar da onde Ele te colocou por conta disso? E ela sentiu paz no coração. Sabe por quê? Na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, vai falar que na multidão de conselhos se encontra paz. Onde você tem conselhos. E onde vem esses conselhos? Palavra de Deus. Todas as vezes que eu passo por vales, que eu passo por tempestades, porque eu passo por desertos, a palavra do Senhor, ela vem como um conselho, como flecha, para eu poder permanecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandamento do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Louvado seja Deus. Nós vamos ver amanhã, nós vamos ver na semana que vem, no áudio da semana que vem, que o Senhor,
Ele vai dar uma chance também para a cidade de Nínive. Mas o que eu quero te perguntar nessa manhã, qual é a área que você precisa ser renovada, ser transformada, se arrepender, para que o Senhor venha com a misericórdia e te dê uma segunda chance? Deus não tinha prazer nenhum em destruir a cidade de Nínive, mas o prazer do Senhor estava no verdadeiro arrependimento daquela cidade. E através desse arrependimento, o Senhor mudou a história daquela cidade. O Senhor mudou o cativeiro daquelas pessoas. O Senhor mudou o cenário. Existem áreas da minha vida e na sua vida que você sabe que nós precisamos mudar cenários. Existem áreas que precisam ser rompidas. A gente precisa romper, a gente precisa andar mais uma milha, a gente precisa alcançar. Do jeito que tá, não tá legal. E o Senhor tem nos chamado para poder chegar a esse processo de conversão, de jejum e de arrependimento. Nós vemos isso no livro de Daniel, nós vemos sobre a questão do arrependimento no livro de Joel e nós vimos também no livro de Esther. Há quanto tempo talvez você não faz um jejum? Há quanto tempo você não tem se derramado com choros e lamentos aos pés do Senhor? Deus, Ele tem prazer num coração arrependido, no coração quebrantado. O Senhor tem prazer em um relacionamento genuíno. Esse relacionamento genuíno foi quebrado lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando eles deram legalidade. Mas o Senhor nos deu uma nova chance através de Jesus. Eu quero que você conclua a sua semana sabendo que o Senhor, Ele é um Deus de segunda chance. Mas eu errei nessa área, eu dei legalidade. É tempo de se arrepender. É tempo de se converter. É tempo de jejuar, de rasgar mesmo o teu coração. É tempo da gente olhar para um evangelho mais puro. Um evangelho sem tanta vaidade. Que nós possamos entrar no verdadeiro arrependimento e entender que o nosso Deus é um Deus vivo. E Ele não é um Deus que a gente coloca numa caixinha e fala coisas que são tão pequenas. Às vezes a gente fala coisas tão pequenas usando o nome de Deus e o Senhor vai falar, não, eu sou um Deus que não olho essas coisas, mas eu quero alcançar as pessoas. Eu quero um evangelho simples, eu quero um evangelho genuíno, eu quero alcançar vidas, eu quero ir em lugares onde ninguém vai. Eu quero levantar missionários. Mas às vezes o nosso coração está tão apegado, gente, às coisas materiais, e a gente às vezes coloca o nome de Deus em coisas materiais. Não estou falando que Deus não cuida, não estou falando disso, mas o nosso Deus, gente, Ele é muito maior do que tudo isso. E quando nós começamos a ter a nossa visão para o reino, a gente vai começando a ficar com vergonha dos apegos que nós temos, das infantilidades, que muitas vezes a gente perde a bênção por infantilidade nossa, por orgulho. E o Senhor está falando, não é mais tempo para perder com orgulho, não é mais tempo para perder, desculpa a palavra, mas com futilidade. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão tendo suicídio. E às vezes a gente fica pegado a tanta coisinha pequena. Isso não é o evangelho de Deus. Então que você fique com essa palavra. Depois dessa mensagem, ore ao Senhor e peça a Ele a direção, porque Ele vai mudar o nosso cativeiro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Fiquem com Deus e um ótimo final de semana.